Hello, hello, ho, 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 é Natal! Aqui começando mais uma live. Eu convidei uma amiga que é minha aluna, que vai ajudar a gente a conversar sobre esse assunto, que eu venho aqui 2 vezes por semana fazendo uma live, conversando com vocês sobre aprender inglês depois dos 30. E eu brinco assim que eu estou ensinando uma maneira de você se virar depois dos 30. Não é se virar nos 30, é se virar depois dos 30, né? E para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há mais de 35 anos, e eu amo ensinar principalmente para quem acha que nunca vai aprender. E esse é o caso da minha amiga que sempre achou que não ia aprender e tá aprendendo e tá feliz da vida, e eu vou deixar ela mesma contar isso para você. Combinado? Deixa eu chamar a minha amiga aqui. Já tô te colocando aqui na live, Dê. Opa. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se a Denise já entra aqui para conversar com a gente. Tá entrando, Dê? Vamos ver aqui. Aceita o convite que eu te mandei. Deixa eu ver aqui de novo. Entrou? Sim, Aê! Nossa, Dê, tá toda maquiada para live? ou não, cheguei agora. Não, que nada, eu sou bonita assim mesmo. Ah, o Fábio aí. Oi, Fábio! Vamos colocar o Fábio na jogada daqui a pouco. Fábio, quer participar da live? A gente já coloca você no meio aí. Tá afim? A gente vai falar sobre aprender inglês depois dos 30. E aí, posso te convidar? Vamos convidar, né, Dê? Vai que ele topa, não é mesmo? É. Vamos convidar o Fábio também para ele participar aqui. Hein, Fábio? Vai que você topa. Ah, ele já saiu, Denise, ele ficou com medo. Bom, gente, então a história é a seguinte: deixa eu conversar um pouquinho antes da gente começar a conversar, né? Eu pedi para a Denise, para ela fazer essa gentileza aqui, chamei de surpresa, ela não sabia que a gente ia conversar, porque eu ia bater um papo e falar sobre aprender inglês na fase adulta, né? E aí eu lembrei, gente, para que eu vou ficar falando sozinha se eu tenho um testemunho da Denise? A Denise era uma pessoa que achava que inglês não era para ela, né? Então, eu falei, vou convidar a Denise para ela falar sobre como é aprender inglês na fase adulta, e ela vai confirmar aqui o que eu estou falando para vocês, que ela se diverte, a gente se diverte, que eu acho que o mais importante, né, é a gente achar uma maneira de aprender inglês se divertindo, gente. Porque aprender não precisa ser pesado, aprender não precisa ser, eu vou para aula de inglês. Igual quando a gente vai para academia, eu tenho que malhar. Você tem que achar alguma coisa que seja prazerosa para você. Porque se for pesado, já perdeu toda a graça. Não é isso, Dê? É verdade. Boa noite a todos, né? Cheguei agora do trabalho, nem estava preparada para isso. Isso que é amiga. Mas assim, com certeza eu nunca achei que eu fosse aprender inglês. Acho tudo muito complicado, mas estou gostando demais. Quando eu queria ter mais tempo para estudar mais todos os dias, mas infelizmente eu não tenho. Porque quando a gente senta para estudar o que a gente viu na aula e repete, hoje eu falei isso para você na aula, né, Adriana? Aquilo de repetir, repetir, se aprende, se fixa. Então isso é muito legal. Eu É, é que eu digo, não tem segredo, né, Dê? É repetição mesmo, né? É é, repetição, repetição, repetição. Quando você vê. Eu lembro, gente, a Denise, na primeira aula, ela achando tudo muito difícil. Hoje ela tá assim, brincando, tá assim, se achando já, porque coisas que ela achava super difícil, ela responde assim de primeira. E é muito bacana, né? Você vê a pessoa. Eu amo principalmente o perfil de aluno que a Denise é, de quem achava que não ia aprender. Ai, Dri, será que eu aprendo? Ai, Dri, será que ainda dá para aprender? Dá. Qualquer idade dá para aprender, porque
70% depende do aluno. Se a Denise está aprendendo hoje, é o comprometimento dela. Ela gostou, ela ficou à vontade e ela está fazendo a parte dela, que isso é importante. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho para a gente ter sequência na conversa. Dê, fala uma coisa para mim. Antes da sua fase adulta, na sua fase adolescente, você enxergava a importância do inglês para o seu futuro? Não, Não, né? não, não, porque às vezes a gente vê o universo da gente muito restrito. E depois você vê que você pode mais, você pode viajar, sabe? Isso é muito legal. Uhum. Isso me motivou muito, assim, a aprender. E é muito legal quando você ouve uma música, vê um filme, você consegue entender, né? Que você começou a ter vontade de aprender, Dê? Quando eu me sentia talvez diferente dos outros. Eu via meus alunos assim falando fluentemente, eu não sabia falar. Então eu me comecei a me ver diferente das pessoas, a me enxergar diferente. A Denise está falando meus alunos, porque a Denise é psicóloga, mas ela também já deu aula em escola. Você dava aula do quê, Dê? Eu já dei aula de relações humanas e eu fiz muita coisa, né? E eu trabalhei em colégio também como psicóloga. Uhum. E aí você via os adolescentes aprendendo Falando, e você para trás. e assim, a gente se sente mesmo, porque ainda mais quando eles falavam assim, e quando as pessoas falam, inglês hoje não é mais diferencial, sabe? E eu falava, nossa, é legal. E agora nos cursos que eu faço de pós-graduação, tudo, tem muito material em inglês. E as professoras falam, quem não lê inglês, tenta ler. Eu falo, mas como assim tenta ler, né? Não é assim. Tenta ler, porque é importante. Então, faz falta, muita falta. O D, aproveitando o fato de você ser psicóloga e atender, né? Você atende muito adulto também, adolescente, criança, enfim, mas você atende adulto, você vê também esse sentimento de inferioridade em relação ao outro que fala inglês nos seus pacientes no campo Sim, de trabalho? sim. E como eu vejo o inverso, pessoas que estão aprendendo e, assim, se achando também, sabe? Mas eu vejo sim, vejo sim. Odê, qual foi o principal, assim, o que mais te travou para começar a aprender inglês? Que você começou a aprender, não deu certo, você parou, né? Qual era a maior dificuldade, assim, que você sentia para aprender inglês? Primeiro que eu achava que eu não fosse aprender. E segundo que nos cursos que eu entrei, em escolas de inglês que eu entrei, não funcionava, sabe? Não funcionava, não era aquilo que eu precisava. Não funcionava para mim, não estou dizendo que Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. A gente não está desmerecendo nenhuma escola. Existem vários métodos e cada método atende uma clientela, né? É igual comida. Eu gosto de uma comida que você fala, credo, você gosta disso? Então, cada um se adapta ao método. Você tem que achar um método que se pra, adapta a você. Então, nesse não se adaptou. porque como eu trabalho muito, você sabe disso, e assim, muitas coisas eu não dou conta de fazer, sabe? E era cobrado e isso ficou muito difícil para mim. Então, eu não dava conta daquilo. Não era legal para mim, tá? E aí você chegava a achar que não vou aprender mesmo? Sim, sim. Hoje, para eu ter as aulas online, facilita muito. Nossa, porque é muito difícil. Por exemplo, eu moro em Pinda, como que eu vou em Lorena toda semana? Não tem jeito.
A internet aproximou muita gente, né? E Muito. como a gente é muito amiga, você pode falar assim: ah, mas será que consegue dar aula, não fica desviando o assunto? Eu separo muito mais tempo. A aula da Denise de 1h30, mas a aula dela é de 2 horas, porque primeiro eu ligo, a gente conversa, coloca a fofoca em dia, né, Dê? É, Depois a gente começa a aula, né? Ainda não dá para fazer a fofoca toda em inglês, né? Fofoca não, gente, porque tem pessoa que menos fofoca na vida é minha amiga Denise. Nunca vi isso. Às vezes eu vou contar alguma coisa para ela, ela fala assim: ah, tá, eu já sabia, mas como que você não me contou? É ela. Mas enfim, ainda não dá para a gente bater papo em inglês, que ela ainda não está fluente, mas o que ela já sabe em inglês, às vezes a gente está conversando e ela fala aquela frase em inglês, o que ela já sabe, ela já fala inglês. Então é bacana você ver a pessoa já utilizando o inglês que ela conhece. Que é uma coisa muito importante. Você não precisa estudar 10 anos de inglês, agora eu vou começar a falar. Não, o que você já aprendeu, você tem que ir colocando em prática. Né, Dê? O que você já aprendeu, não tem que ficar esperando o momento de falar inglês. Deu oportunidade, já usa o que você aprendeu. Que é interessante isso. Você já ir praticando, que quanto mais você pratica, mais se transforma no What's Your Name. Né? No comecinho, qualquer coisinha era difícil de falar. Agora, a lição, a gente, por exemplo, agora a gente está vendo a lição 7. A 7 pode ser a mais difícil. Mas a 6 já foi a mais difícil, a 5 já foi a mais difícil. E hoje em dia, se eu usar perguntas da matéria das outras lições, a Denise responde de primeira. Por quê? Prática, porque ela está comprometida, né? Então ela achou um método que agrada, não sou eu que sou a melhor professora, é que deu certo o nosso método, né? Deu match aqui no que a Denise queria aprender e na maneira que eu gosto de ensinar. Que eu gosto de ensinar de uma maneira leve, divertida. Aquela coisa, meu filho quer estudar, meu filho não quer inglês, mas eu quero que ele estude com você, eu não vou dar aula para quem não quer aprender. Então tem que existir um comprometimento aí. Eu dou o meu melhor e ela aproveita o meu melhor e a gente acaba se divertindo. Mas a prática diária do inglês é com o aluno. E é isso que a Denise faz. Ela não tem como fazer aula todos os dias comigo, mas sempre que ela pode, quando ela tem aula, até acorda mais cedo para fazer a prática antes da aula, né, Dê? Ou pratica todo dia um pouquinho, por quê? Para fixar o que foi dado. Porque, gente, qualquer um, criança, adolescente, adulto, pode. Ah, a criança aprende mais rápido, mas a criança também esquece mais rápido. O que vai levar a gente a ter fluência é a prática. Então, é o comprometimento que você vai ter com você. Né? Isso é muito, muito importante. E agora, Denise, me fala uma coisa. Você me falou, então, que a sua dor era ver as pessoas falando e você se sentindo para trás. Então, era uma coisa que te incomodava, né? E na hora que você começou a aprender inglês, mesmo você gostando do método comigo, qual era a sua maior dificuldade? Você achava o que ainda? Muito difícil no começo. Muito difícil para fixar, para falar, para ouvir? Qual era a parte que mais incomodava ali? Eu acho que para ouvir, para mim, para ouvir. Por exemplo, ler hoje eu já consigo ler muita coisa. Eu pego os textinhos assim das lições novas, eu consigo ler praticamente tudo. É muito legal, né? É, E sabe o que é bacana? Você falar esse negócio de ler, é bacana a gente conseguir ler, mas ninguém vai viver de bilhete, né? O mais importante é a gente conseguir falar inglês, claro. Quer dizer, depende da área, né? Se uma pessoa vai só lidar também com traduções, pode ser só ler. Mas o doido é que quando você começa a ler, você fica abismado de ver o número de palavras que sim, se parecem com o português, né, Denise? sim, sim. E antes de você estudar, você olhava aquele negócio todo em inglês, você nem queria prestar atenção. Você falava em inglês, não vou entender. Agora você já olha diferente. Sim, Então você consegue entender, né? e desperta uma curiosidade, sabe? Hoje, quando eu vejo qualquer coisa escrita em inglês, eu procuro entender. Quando eu não sei, eu procuro ajuda no tradutor, sabe? E antes? Antes você fugia. Não, nem, nem. E filme, Denise? Você chegou alguma vez na sua vida a assistir dublado? Não, eu assisto sempre com legenda em português. Mas agora, Mas o áudio sempre em inglês. sim, sim.
Mas hoje você já consegue entender mais do que você entendia antes. Sim. O listening também. Sim, o listening também. Uhum. Eu acho que essa parte de listening, por exemplo, aqui em casa, o listening da Mariana, que é minha filha, né, e do meu marido Idelson, é muito melhor que o meu. Mas eu acho que o meu listening tem problema até em português, sabe? Eu acho que eu tenho probleminha. Eu não consigo ouvir de primeira alguma coisa assim, mesmo em português, assim, de primeira, às vezes eu fico em dúvida. Então, o listening também é questão de prática, né? Se eu ficar todos os dias conversando com o nativo, todos os dias ouvindo seriado, todos os dias ouvindo música, todos os dias ouvindo canal em inglês, eu vou começar a ouvir mais fácil aquilo. Então, é treino também, Uhum. né? Porque o que acontece comigo? Eu dou aula o dia inteiro, que inglês que eu escuto? O meu e do meu aluno. Né? Então eu deveria ouvir mais nativo, ouvir mais filme também, mas acaba que a correria a gente não pratica tanto. Então, a gente desenvolver o listening é igual criança. Se uma mãe não conversar com o bebê vai demorar muito mais para falar do que se a mãe ficar falando o dia inteiro com a criança, né? Tem criança que aprende a falar muito mais rápido porque ela é estimulada. Então, é o estímulo que vai fazer a gente repetir e fazer o certo. E o legal é quando, por exemplo, eu faço laboratório, né? Quanta coisa que eu não tinha fixado ali eu entendo. O laboratório que a Denise está falando, gente, no método que eu uso com a Denise, eu gosto de usar o interchange para quem é iniciante. Então, tem um exercício de laboratório. Laboratório, o que, que é? É um exercício para ela praticar o listening, a fala e a fluência, porque tem um tempo certinho que ela tem que falar. Por isso que ela É, está falando que melhora a parte de conversação. E melhora mesmo, né, Dê? muito, muito. Melhora mesmo, é uma loucura. Denise, e medo? Ah, ô Liana, ô Denise, você lembra da Liana, a irmã da Lume? Ah Sim. lá, tia Denise, acabou de escrever lá. Tia Denise, eu É, preciso conversar com você, viu? Eu quero fazer uma live com você. Eu fiz uma live com a irmã dela semana passada, semana retrasada, e ela estava me contando que a Liana tem várias histórias para contar de perrengue que ela passou, porque ela não estudou inglês antes de viajar. Depois eu quero marcar com você, tá, Liana? Vamos marcar. Minhas duas professoras, olha que linda. Vamos marcar para a gente conversar, hein? E que eu estava falando aqui. E que eu estava falando de, perdi aqui o fio da meada. do laboratório. Ah, do laboratório. Então, essa parte você vai treinando, treinando, treinando e vai melhorando. E dá uma animada, né? Depois que você vai se sentindo mais segura. Odê, eu queria perguntar outra coisa para você. E vergonha? Você acha que você tem vergonha de falar inglês perto dos outros? Ou você acha que você não vai ter agora que você está estudando? Como é que vai ser isso? Ah, é que eu tenho falado só com você, né? Sim, por isso que eu perguntei. Mas eu acho que vou conseguir sim. E você, entre os seus pacientes, você sente alguém que tem vergonha de falar inglês? Porque isso acontece com os meus alunos aqui que me procuram, alguns. Eles sabem inglês para falar comigo, mas quando chega na hora de falar inglês na empresa, com os colegas perto, trava. Uhum. Porque não é para conversar com o estrangeiro que ele trava. Ele trava para conversar com o estrangeiro, mas com os colegas brasileiros do lado, com medo do julgamento desses colegas. Uhum. É isso. Entendeu? Uhum. Isso tem muito. É, eu ia falar que o laboratório que a gente ouve tem o tempo, hoje você viu, eu não quero mais falar, né? Eu quero falar igual eles, eu não quero mais falar it is. Eu quero falar Sim. is. Isso. Ah lá, tá falando para você treinar com a sua sobrinha e com a filhinha dela. É verdade. Pois é, mas às vezes é mais fácil treinar com estranho do que com parente, né, Dê? Daí pode dar uma vergonhinha, né? Não, mas com ela eu não tenho, não. Ah, então ótimo. Então você vai treinar. De jeito Então nenhum. você vai treinar. Gente, eu não sei se a Denise faz isso ainda, ela nunca me contou. Mas eu, quando eu comecei a estudar, eu falava muito sozinha inglês. Você fala, Dê? Às vezes eu falo, para eu Eu decorar, falava. eu mesmo, porque a Eu gente. falava em voz alta, imaginava alguém comigo, sabe? Eu treinava muito para ficar falando assim. Era muito gostoso. E chegou uma época que meu pai falou assim para minha mãe: não precisa ficar pagando curso de inglês para Adriana. Ela já sabe, porque eu ficava fazendo um embromation, eles achavam que eu sabia, né?
Mas imagina, não sabia nada ainda não. O que acontece aqui também, que eu sinto que os alunos conversam, é assim, essa preocupação que você falou, tem que tomar cuidado, que é exatamente o que os meus alunos falam. Ah, mas eu tenho vergonha porque eu tenho sotaque. Eu quero falar igual eles falam. Sim, é legal você melhorar, mas você não pode esquecer que você é brasileira e que você está estudando inglês para conversar com qualquer pessoa que não fale português, não necessariamente um americano, um australiano, um inglês. Você está aprendendo inglês para falar com japonês, com chinês, com coreano, com indiano, tá? Então não fica preocupada em imitar o sotaque do americano, porque você não está aprendendo inglês para falar só com o nativo americano. Você está aprendendo inglês para falar com qualquer pessoa que não fale o português. E você vai escutar milhões de sotaques diferentes. Gente, que língua é essa? Né? Então, não fica preocupada de imitar o sotaque do americano, ou do inglês, ou do australiano. Coloca uma coisa na sua cabeça, você tem que se comunicar. Quando a gente for para Capadócia, que a gente vai viajar junto para Capadócia, a gente vai ter que falar inglês lá. Né? Quando a gente for junto lá para Itália, a gente está planejando um monte de viagem, viu, gente? A gente vai ter que falar inglês em qualquer lugar que a gente for, independente de ser uma cidade, um país que fale o inglês como a primeira língua, tá? Então a gente tem que colocar na nossa cabeça o quê? Eu preciso falar inglês para me comunicar e para entender o que eles estão me falando, tá? Sem ter medo de errar, porque do mesmo jeito que se eu falar nós vai, nós volta, eles vão entender do mesmo jeito, né? Então se eu errar no comecinho não tem problema e se jogar. Se jogar sem medo e sem vergonha, isso é importante. No começo, assim, eu não sabia por que que os cursos, né? Os cursos de inglês e mesmo o seu dava tanta importância para o verbo to be. Hoje eu sei. Eu E achava, aí tem gente que fala assim, né? Eu só sei o verbo to be, né? Sei lá, o verbo to be, ele é a base de é, tudo, né? é a base. Eu achava uma boa assim, ficar insistindo. Eu acho que dá para comparar o verbo to be com uma tabuada da matemática, né, Dê? É, É a tabuada. E sabe o que é louco do verbo, falando um pouco do verbo to be? Porque depois que o aluno aprende o verbo to be, ele quer usar o verbo to be até onde não tem. O aluno vai falar alguma coisa no passado, ele fala I'm went. Futuro, I'm will. Ele não desgruda mais do I'm. Eu falo, não tem mais I'm, né? Quando a gente estava estudando o presente lá, né? uhum. I'm study. Não tem mais o I'm. O verbo to be é outra coisa. Depois que você aprende, você quer usar em tudo também. Mas é muito importante. Mas aprender usando, né, Dê? Sem aprender só, vamos aprender o verbo to be. I am, you are, he is. Não é aprender o verbo to be, é aprender usando. Não, mas é bem isso, porque hoje eu vejo como que assim ele puxa todo o resto, tá? Hoje a gente estava vendo isso, né? E eu estava errando. É, Das, do, do, does, misturando com o verbo to be para cá, para lá. Opa, tem mais coisa aqui. Deixa eu ver o que escrever aqui para você, Denise. Tia Denise treina. Eu não falo com a Larissa. Ah, você não fala? A Liana tá falando que não fala com a irmã dela. Mentira que você perde essa chance de falar com a sua irmã que mora lá, menina. Olha só. Deixa eu ver. Thaís Aguiar, boa noite, Denise. Meu irmão entrou. Belezinha. Beijinho pro meu irmão. Mas, ó, o Ademir. Será que o Ademir tá aí ainda? O Ademir também nunca estudou inglês, não. tá O aí. Denise, e agora, qual que é a sua aspiração aí? O que você espera desse inglês agora que entrou na sua vida para valer e você está aprendendo e está vendo que é possível aprender se divertindo com leveza, sem medo, sem vergonha. E aí, qual que é o próximo passo? Eu quero aprender cada vez mais, poder viajar e poder ler textos em inglês, porque os textos Uhum. de psicologia são muito importantes e tem muitos em inglês. Muitos. Então, a sua prioridade é conseguir ler os textos para o seu trabalho e viajar com tranquilidade, Sim, né?
Porque outra coisa, né, Dê? Tá bom que a gente, com certeza, a gente não vai fazer algumas viagens juntas, né? Mas mesmo quando você tá com alguém que fala inglês, você não pode ficar dependendo dessa pessoa, né? Você sabe que Porque eu imagina, você quer trocar uma roupa, você quer perguntar alguma coisa para a vendedora, você quer comprar alguma coisa. Deve ser muito ruim você ficar o tempo todo dependendo de alguém para falar por você, né? E é, acontece muito com o casal, às vezes o marido fala inglês, a esposa tem medo de falar, então ou então, ao contrário, a esposa sabe e o marido fica pendurado ali na esposa. Vai lá, compra isso, vai lá, faz isso. Não precisa mais disso, né? A liberdade não tem preço, não é mesmo? você sabe que eu odeio dependência, né? E odeio Total. errar. Quando eu erro, nossa, eu fico Ela muito. fica brava mesmo, gente. Ela fica brava quando erra. Odeio errar. É. Mas Esse- eu acho que essa coisa de odiar errar não pode ser tão ferro fogo também igual você é, mas assim, também faz você procurar estudar mais para melhorar, né? Sim. Tem um lado bom também da coisa toda, né? Uhum. Mas está sendo muito legal. Eu estou vendo assim que eu estou aprendendo muita coisa que está incentivando eu buscar cada vez mais, está despertando novas aprendizagens. Uhum. E eu acho que uma coisa bacana também é que não aconteceu com você, mas pode acontecer com outro aluno também. É o seguinte, no caso da Denise, ela está querendo aprender inglês para ter liberdade, para conseguir viajar, né, para conseguir acompanhar os textos dela. Mas pode acontecer uma pessoa que precise de alguma coisa muito pontual. Por exemplo, aconteceu com uma aluna minha, até eu estou querendo convidá-la para fazer uma live comigo. Aconteceu o seguinte com essa garota, ela, com essa minha amiga, né, que não é uma garota, já é uma mãe de família. Ela trabalha com turismo religioso, né? É um exemplo que eu gosto muito de falar que foi muito bacana. E o inglês dela era assim, zerado, nível zero. E aí ela precisava pegar os turistas no aeroporto e levar até a Canção Nova, levar até o Frei Galvão, levar até a Aparecida, levar no hotel. Então ela precisava conversar com essas pessoas que chegavam no aeroporto, mas essas pessoas não falavam o português. E não dava tempo dela fazer um curso comigo que ela tinha que receber as pessoas na semana seguinte. Então eu falei para ela, o que que você usa? Porque ela é motorista de van. O que que você usa? Aí ela me falou, geralmente eu falo, né, com um brasileiro, né? Eu falo assim, olha, sou tal pessoa, eu sou a motorista da sua van. Por favor, me acompanhe, a van está estacionada em tal lugar, né? O ar tá bom, o banco deita dessa forma, né? Qualquer coisa falem comigo. A gente treinou o que ela usava ali com os passageiros. A gente fez 4 aulas antes dela ir buscar os turistas, né? Quando ela foi buscar os turistas no aeroporto, o marido dela falou assim para ela: mas como assim? Você fala inglês? Ele ficou assustado de ver. A gente treinou só o que ela precisava, e claro que a gente treinou também. Olha, infelizmente eu não sou fluente de inglês, eu aprendi o básico para fazer um bom atendimento para vocês, né? Mas se vocês tiverem paciência e falar devagar, eu procuro aqui o que eu não entender, e deu super certo. Então, isso que eu quero fazer. Eu quero começar a colocar algumas aulas para degustação, né, do método aí que eu vou fazer do HelloFlix, que vai, tipo assim, se vira depois dos 30 mesmo, em situações pontuais, como fazer compras, como ir no restaurante, como passar pela imigração, que é uma coisa que todo mundo tem muito medo, né? Ou conversar com a aeromoça dentro do avião. Mas assim, aprender e já treinar. Aprender e já treinar. Para você não precisar fazer o curso de inglês inteiro para depois começar a falar. Eu acho que isso é muito legal. Em cada lição que eu estudo com a Denise, a gente pratica aquela lição. Porque tem muita gente, eu não sei se você viu isso nos outros cursos que você tentou fazer, Dê, que o aluno estuda a lição e depois, se eu perguntar alguma coisa para ele, ele vai responder o que estava na lição. E não é verdade na vida dele, ele não consegue passar o que ele aprendeu para a realidade. Por exemplo, se eu perguntar o que você come no café da manhã, ele vai falar bacon and eggs, e é mentira, ele não come bacon com eggs. Ele não vai conseguir falar que ele come pão com manteiga, café e leite. Entendeu? Então, assim, o que a gente faz, a gente aprende um texto, aí depois eu pergunto as coisas da casa da Denise, eu pergunto sobre as coisas da vida dela, para ela conseguir sair do texto ali e colocar na prática, na realidade dela. Senão E não adianta nada. Você vai aprender inglês para
responder coisa que está no livro. Saiu do livro, eu não sei responder. Já aconteceu isso, Dê? Tudo. E quando eu minto, ela fala, não, não é assim, não, na sua casa tem o espelho, tem aonde. Tem aluno, às vezes, que fala assim para mim, não, mas eu estou falando isso só para responder certo. Eu falo, mas eu não quero isso. Eu quero que você responda a verdade. Você está aprendendo inglês para quê, né? Hum, não é para dar a resposta certa. É para você conseguir conversar em inglês. Então, isso é importante também, você usar o vocabulário que vai fazer sentido na hora que você for trabalhar aquilo que a gente aprendeu, né? Sem medo, sem vergonha e aprendendo. E sem ter pressa, né? A primeira coisa que você fala para a pessoa, né? Por favor, fale mais devagar, né? Não sou nativa, minha primeira língua não é a sua língua. E tudo bem. Se a pessoa não quiser esperar também, ó, vou para a próxima, né? E é isso. Para aprender inglês tem que ser divertido e tem que ter um porquê. Por que que você quer aprender? Primeira coisa, né? Para que que você quer aprender inglês? Ah, porque minha mãe quer, então manda sua mãe estudar inglês, né? Não pode ser assim por alguém, tem que ser para você. Tem que te fazer bem, te trazer algum benefício. E cada aula você tem que sair melhor do que você chegou. Se você sair da mesma aula, do mesmo jeito que você entrou, não está valendo a pena, né? Então tem que ser uma coisa divertida. Então, semana que vem eu vou sair de férias e eu vou começar a gravar essas aulas de degustação e eu vou colocar aqui à disposição. E se alguém quiser alguma situação já, também pode pedir que a gente grave alguma coisa. A gente pode até brincar de simulação, né, Dê? Isso. E é isso. Ô, Dê, o que que você fala para alguém que pensava como você? Não aprendo inglês, já passou da hora de aprender inglês e inglês não é para mim. E aí? Que conselho que a Denise, psicóloga, dá? Como tudo na vida que a gente quer de verdade, aprende sim, sabe? As pessoas têm que acreditar mais nelas mesmas, não Uhum. inferiores nem incapazes. Aprende sim. Se E quiser, qual é o principal ponto para aprender, Dê? o treino, o É treino, isso. É treinar, todo dia dedicação, né, Dê? treinar, ouvir, tá? É, Repetição, repetição e repetição, né? é. É isso. Bom, gente, o principal que eu queria chamar a Denise aqui para conversar era para mostrar que uma pessoa que não acreditava que ia aprender está satisfeita, então está aqui para falar para você que não desista. A Denise não desistiu e hoje está satisfeita, né? Que a Denise já tentou outros métodos, não deu certo comigo, que ótimo, que eu sou amiga da Denise, né? Mas não precisa ser comigo. Procure um método que te agrade. Hoje, com a internet aí, né? Um clique, você tem como ver uns 1.000 professores. Procura um que te agrade, um que você se divirta, que seja gostoso assistir a aula. Isso é importante, né? E depois, se você for fazer aula, eu não sei, eu posso estar falando besteira aí, mas quando é adulto, eu acho muito bacana a aula individual, porque vai direto ao seu interesse, que você não tem que ficar seguindo um material que alguns cursos, né, de franquia são obrigados a usar aquele material, você tem que seguir o ritmo da escola. De repente, no seu ritmo, você vai fazer mais acelerado ou mais devagar, mas no seu ritmo. Isso vai ajudar você a não desistir, né? E se você for praticando cada coisinha que você aprender, tem muito vídeo aí de dica e de estrutura para você trabalhar. Procura aí um monte de vídeo aí e vai trabalhando sozinho. Olha na frente do espelho. Outra coisa que você pode fazer, a gente está fazendo live aqui, eu estou transmitindo. Mas sabia que dá para fazer live sem transmitir, Dê? Não. Você pode treinar sozinho, você coloca a live aqui sem público. Aí você fica falando, você fica se vendo, falando, e ninguém está sabendo que você está fazendo live. Só para Uhum. você treinar, para você ver, se ver falando. É legal também, né? Ou você pode conversar com um amigo seu em inglês sem chamar o público, só vocês dois conversando aqui como se fosse uma live. Vai treinando, qualquer dia você faz uma live, live mesmo valendo, né? Acha uma maneira gostosa de praticar.
Tem aplicativos aí de música, né? Tem aplicativos aí para você assistir seriado o tempo todo. Ache uma maneira que você fique em contato com o inglês. Se cerque do inglês, né? E isso vai começar a se tornar natural, né? E toda semana eu tô aqui batendo um papo. Se você quiser bater um papo comigo, contar a sua experiência de inglês, qual é o seu medo, qual que é, se você tem vergonha, o que que você espera do inglês, né? Esses dias um rapaz que me segue no TikTok falou assim, porque eu estava ajudando muito, que ele perdeu uma oportunidade de um emprego nos Estados Unidos, até convidei ele para participar de uma live, e que os vídeos estavam ajudando demais. É isso, é para ajudar mesmo, é para a gente somar e fazer o inglês ficar acessível cada vez mais, né? Porque, infelizmente, no nosso país, só 1% é fluente de inglês. 1%, Denise, 1. E 5% fala inglês, mas fluente é só 1%. Então, imagino tanto de gente aí que está precisando de um empurrãozinho no inglês, né? Eu achava o seguinte, por exemplo, se alguém viesse com alguma coisa de inglês, assim, para o meu lado, eu nem olhava, eu nem queria saber, porque eu me sentia humilhada, sabe? Essa é a palavra. É, é um sentimento que dá para resolver, né? Olha só, você não desistiu e hoje, ao contrário, você está se sentindo exaltada, né, É, Dê? Vocês precisam ver, gente. Quando a Denise vem aqui, ela traz o caderninho todo com os exercícios feitos para eu ver, eu coloco até estrelinha para ela, né, Dê? é, Obrigada, amiga, obrigada. Isso aqui é muito bacana porque é um incentivo para quem ainda não está com coragem de acreditar que é possível aprender inglês. Dê, mais uma vez, obrigado, amiga, de coração. Até semana que vem, na nossa próxima aula. eu Gente, é isso. participar. Um beijo, Dê. É isso, então. Se você quiser sair, Dê, pode sair que eu vou finalizar aqui, tá bom? Ou então fica aí para a gente terminar junto. Então é isso, gente. Toda semana eu faço 2 lives, uma na terça e uma na quinta, para mostrar para você que é possível aprender inglês, sim, depois dos 30, em qualquer momento da sua vida, basta você ter comprometimento. Porque o jeito de ensinar é comigo. E o jeito de aprender depende só de você, tá? Do seu comprometimento e da sua vontade. Tem um sonho de falar inglês? Realiza. Sonho existe para ser realizado. Combinado? Então, até terça-feira. Um beijo. See you!